Vamos de treta? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje a gente vai falar sobre King Kong vs Godzilla, um clássico kaiju de 1962, produzido pela Toho e cheio de interferência aí dos Estados Unidos. O clássico coloca os nossos dois maiores gigantes dos cinemas pra quebrar um pau e é cheio de curiosidade muito interessante que a gente vai ver hoje aqui no vídeo junto com toda a história. Mas antes da gente começar, se você é novo por aqui, se inscreve no canal pra não perder nada do que vem por aí. Se no final do vídeo você gostar, deixa o seu like e me conta, tá torcendo pelo Godzilla? Se tiver torcendo pelo Kong, eu não quero nem saber, tá bom? Pra gente começar, eu trouxe aqui algumas curiosidades bem interessantes e que são comuns aos dois personagens. Primeiro é que esse é o terceiro filme dos dois. Outro ponto em comum entre os dois é que é a primeira vez que eles aparecem tanto num filme colorido quanto num filme widescreen. Até chegar ao resultado que a gente viu nas telas, essa história passou por mudanças bem drásticas. A primeira proposta de roteiro seria King Kong vs Frankenstein, e o Frankenstein aqui seria feito como um monstro gigante cheio de pedaços de outros monstros. Mas como nenhum estúdio americano decidiu financiar a ideia, os produtores levaram até a Toho, que decidiu substituir o Frankenstein pelo Godzilla. Inclusive, eu não encontrei nenhuma fonte segura que afirmasse isso, mas o fato do King Kong usar eletricidade para recarregar a energia faz muito sentido se fosse aí um aproveitamento do roteiro original. Parece meio que uma adaptação do roteiro original só para não perder um pedaço da história. Para a construção dos personagens, tanto o King Kong quanto o Godzilla passaram por modificações aí no seu visual. A ideia é que eles não ficassem muito assustadores por conta do crescente público infantil que estava chegando aí com os anos. Sobre essa amenização no visual, no caso do Godzilla, pra vocês terem uma ideia, eles reduziram um dedo do pé dele, porque 4 não é um bom número na cultura oriental, então o Godzilla passou de 4 dedos do pé a 3. Do lado do Kong, ele ficou meio desengonçado, com uma cara meio de bêbado, sabe? Todo meio tortão. Essa modificação não foi só pra não assustar as crianças, no caso do Kong. A ideia é que ele ficasse mais próximo da gente, que a gente torcesse por ele. E outro motivo também para a mudança no Kong foi uma demanda do estúdio. Eles não queriam que o King Kong se parecesse em nada no visual do King Kong lá da década de 30. Outra exigência fosse que o King Kong sequestrasse uma mulher e subisse no topo de um prédio, assim como o original. Essa cena é claramente uma referência ao King Kong de 33, mas não tem só essa não. A cena em que o King Kong coloca uma árvore na boca do Godzilla também remete a um frame do filme de 33, onde ele enfia a árvore na boca de um tiranossauro. Talvez você deva estar se perguntando aí, se o filme foi produzido no Japão, por que o King Kong teve um tratamento tão VIP? A resposta a gente tem aqui. Como ele era mais popular naquela época que o Godzilla, era normal que ele levasse esse tratamento VIP, até porque também ele ia ser o vencedor. E aqui já temos o primeiro spoiler. Outro ponto também é que o Godzilla nessa época ainda era vilão, ele estava passando por um processo de transição, por isso não fazia sentido que ele vencesse. E sobre a história, o filme ganhou duas versões, uma japonesa com muito mais humor e uma americana, que tinha uma pegada um pouco mais explicativa e menos engraçadona. Mesmo tendo uma abordagem mais pastelão, a versão oriental ainda trazia algumas mensagens importantes na história. Elas não eram tão densas quanto o filme de 54, que falava sobre o ataque nuclear, mas as mensagens estavam lá também. Sobre as piadas, parte delas, elas perdem um pouco o sentido quando a gente vem pro ocidente. A primeira delas está no nome do executivo da farmacêutica, que é o Tako. Tako significa polvo em japonês, e polvo é um desejo do Eiji, que era o cara responsável pelas artes visuais, em ter polvos gigantes aí em algum momento em algum filme. Ele já tinha tido o pedido dele recusado, só que em King Kong vs Godzilla ele conseguiu. E aí, meu filho, ele enfiou polvo em tudo quanto ele pôde. Além do nome do executivo, também aparece um polvo gigante que enfrentou o Kong aí na primeira aparição dele, que é bem legal.
Sobre esse polvo que eu acabei de comentar, para fazer a cena de luta contra o King Kong, foram usados 4 polvos e eles eram estimulados aí por ar quente. No final das gravações, 3 desses foram devolvidos para o mar e um deles acabou virando a janta do pessoal da arte. E é sério. Sobre o Eiji Tsubaraya, que é o cara responsável pelas artes visuais do King Kong vs Godzilla, alguns anos depois ele foi responsável também pela criação do Ultraman. Olha só. Outra piada que fica muito piada interna pro pessoal japonês é a destruição do castelo no final do filme. Aquele castelo que o Godzilla e o King Kong destrói é o castelo Atami, ou Atami. E ele não é um castelo de verdade, é tipo uma armadilha para turista. Ou seja, os dois fizeram uma boa ação, né? Se você vive aí no universo do Godzilla, você não vai mais ser pego por essa armadilha. Bom, mas voltando pro tema central, a versão americana de King Kong vs Godzilla preferiu então tirar toda a comédia que fosse possível. No lugar disso, eles colocaram uma série de reportagens, de coisas muito mais explicativas. Só que aí, eles mexeram bastante na história. Entre umas mudanças que não fazem muito sentido, teve a retirada quase toda da trilha sonora original japonesa, que foi substituída pela trilha sonora do Monstro da Lagoa Negra. Além disso, a gente tem também a inserção de cenas de outros filmes, como The Mysterians, que é um filme dirigido pelo Ishiro Honda, que também é o responsável pelo King Kong vs Godzilla. Na versão ocidental, parte dessas mudanças que aconteceram tirava a relação com os filmes anteriores do Godzilla. Nos Estados Unidos, o Godzilla estava preso desde a era Mesozoica, enquanto na versão oriental ele foi preso no segundo filme e estava aí aproximadamente 7 anos só preso dentro desse iceberg. Outra mudança que também não tem nada a ver foi a função da frutinha que tem na ilha do King Kong. Para os americanos, ela foi responsável por fazer com que ele crescesse, olha só. Depois de fazer um picadinho do filme e colocar várias outras coisas diferentes, a versão americana acabou ficando com 91 minutos contra 98 da versão japonesa. Na época do lançamento e até alguns anos depois, lembrando que a gente não tinha internet ainda, as pessoas acreditavam que o filme tinha 2 finais de acordo com a versão, o que não é verdade. Na verdade, o que mudava só era que na hora dos créditos, na versão americana, tinha um grito do Kong, e na versão japonesa tinha um grito do Kong e do Godzilla, dando a entender então que ele não teria morrido. Falando sobre a voz do Godzilla, foi aqui que a gente encontrou a voz que seria a mesma usada daqui pra frente. O gritinho dele aqui é uma mistura de 2 gritos que ele fazia na versão de 54, só que acelerada, para deixar menos aterrorizante. Sobre o mar, ali onde acontece a batalha final, ela é uma piscina gigante construída pela Toho. Ela foi feita originalmente pro filme Tempestade no Pacífico, de 1960, e foi mantida para gravar vários outros filmes de kaiju e até alguns tokusatsus. O último filme que usou esse piscinão foi o Godzilla Batalha Final, de 2004. Assim que as filmagens acabaram, a piscina foi demolida, então nada de piscinão do Godzilla mais. Quanto ao lançamento do filme, no Japão ele foi um grande sucesso e até hoje é uma das maiores bilheterias do Godzilla. Esse destino pode mudar agora com o lançamento do novo confronto dos dois gigantes. Vamos esperar para ver. Bom, agora que a gente deu uma passada sobre algumas curiosidades na versão de 1962, bora dar uma conferida na história? Bom, o filme começa com o Taco, que é um executivo da Pacific Pharmaceuticals, que não está satisfeito com os programas que a empresa dele patrocina. Eles não dão audiência e aí ele fica imaginando uma forma de alavancar isso. Conversando com o Dr. Makino, ele descobre que na Ilha Faroé existe um monstro gigante. E aí ele acha interessante a ideia de ter um monstro gigante como garoto propaganda. Quem nunca, né? E aí, para dar uma checada nesse monstro e na veracidade das informações, ele manda 2 funcionários dele até essa ilha. A ideia era encontrar e trazer o monstro para o Japão. Em paralelo, a gente tem um submarino americano fazendo uma investigação aí pelos lados do Japão por conta de uma atividade suspeita no mar, até que eles batem o submarino no iceberg e libertam sem querer o Godzilla, que já sai destruindo tudo e vai para onde? Vai de volta para casa. Obviamente levando um rastro de destruição junto com ele, né? Durante o caminho dele até o Japão, a imprensa descobre, vai fazendo aí um acompanhamento e fazendo com que o lagartão aí fique em alta na mídia, deixando o Taco bem com raiva, porque ele quer trazer o gigante dele, só que o Godzilla tá ofuscando totalmente aí os holofotes. Lá na Ilha Faroé, surge aí um polvo gigante que começa a atacar
os aldeões aí, né, os nativos, e surge do nada King Kong, que acaba derrotando o povo e salvando o dia. Só que quando ele vai comemorar, ele bebe o suco de uma fruta misteriosa e acaba dormindo. Na hora que ele dorme, os caras aproveitam para puxar ele, amarrar numa jangada cheia de dinamite e levar ele até o Japão. Tudo dando certo, Kong vira notícia antes mesmo de chegar até o Japão, só que uma coisa fora do esperado acontece. Ele acorda. Os caras ficam desesperados, com medo de perder o controle e ativam a dinamite dentro da jangada. Só que ela não explode, eles acabam atirando nela para poder acionar. O que acontece? Chegando em terra, a gente vê o primeiro confronto do King Kong com o Godzilla. Dessa vez, o Godzilla leva melhor, obviamente. No final desse encontro, o Godzilla solta aquele raio que pega no King Kong e deixa ele meio chamuscado, os pelinhos chamuscados. Enquanto isso, os humanos estão pensando numa estratégia para barrar o Godzilla. Uma rede elétrica com 1 milhão de volts. Eles cercam a cidade com essa rede elétrica e o Godzilla, quando tenta passar, toma um choque e acaba não conseguindo. Então ele foge. Em paralelo, o King Kong está vindo em direção ao Japão e a eletricidade dessa rede de 1 milhão de volts acaba recarregando a energia dele e ele fica 100% pronto para enfrentar qualquer inimigo de novo. O Kong avança até Tóquio e começa a tocar o terror na cidade. Ele encontra um trem, tira o trem, aí ele sequestra uma moça. Com ela na mão, ele vai andando até um prédio que nem é tão alto e sobe. Lá em cima, os militares arrumam um jeito de pegar ele sem machucar. Eles fazem munição usando o pó daquela mesma fruta que o Kong bebeu o suco na Ilha de Faroé e que fez com que ele dormisse. Com o macacão domado, o pessoal tem uma ideia. E se a gente colocasse ele para lutar contra o King Kong? Os dois se matam e a gente fica numa boa. Parece uma boa ideia, né? Pois é. Então eles pegaram balões gigantes, amarraram o King Kong no balão e foram direcionando até onde o Godzilla estava. O Godzilla tinha sido preso numa armadilha, que era um buraco, mas obviamente não conseguiu. Então ele correu até o Monte Fuji, onde a galera levou o King Kong para soltar para os dois se enfrentarem. Os dois se encontram no Monte Fuji e o Godzilla, obviamente, sendo mais forte, leva melhor. Ele desce o braço no King Kong, que quando está quase derrotado, surge uma tempestade elétrica nos céus. Sim, cai um raio no King Kong, restaura a força e aí o fight começa de novo. E aí aquela história, né? Kika, bate, os dois rolam montanha abaixo até que eles caem dentro do mar. E aí isso causa aí um maremoto, umas ondas, aí, um mar mais forte na versão japonesa. Na versão americana é um terremoto de abrir terra e os cambal, que foi uma parte das cenas usadas do Mysterians, até que o mar se acalma. De repente, lá no fundo, surge alguém. Quem é? King Kong. Nada de Godzilla e ele vai andando de volta lá para a Ilha Faroé pelo mar. E aí o pessoal que está dentro da praia, está em cima ali da costa, fala, a gente não devia mexer com a natureza, blá. É uma lição aí que eles acham que aprenderam no filme. E aí, fim, tela preta, créditos passando e o gritinho lá do Kong se você estiver assistindo a versão americana e o gritinho do Godzilla logo na sequência se você estiver assistindo a versão japonesa. Eu sou um grande fã de Godzilla, eu gosto muito mesmo dele, gosto de filmes kaiju, mas eu confesso que foi um pouco difícil para mim assistir esse filme. Assim, se você decidir dar uma chance para a versão de 1962, respira fundo e lembre-se do que é um filme kaiju e de que a gente está falando de um filme da década de 60 e de baixo orçamento. Eu particularmente acho as montagens muito charmosas, eu adoro animatronic, eu adoro gente fantasiada, eu adoro essas coisas, essas trecheiras todas, mas precisa ter um pouquinho de energia aí e você precisa estar muito disposto a embarcar nessa viagem. O ritmo da história também dá uma canseirinha, viu? Esses 97 minutos da versão japonesa parecem muito mais longos. Então assiste num horário que você estiver bem acordado ou acordada e aí depois vem aqui e me conta o que você achou do
do filme que eu quero muito saber. Beleza? Bom, então é isso que eu tinha pra falar sobre King Kong vs Godzilla. Agora eu quero saber de você. Você já assistiu King Kong vs Godzilla? Como é que tá o seu hype pra Godzilla vs Kong, que vem agora, logo mais? Me conta tudo aí nos comentários e vamos conversar, beleza? Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade que vem por aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até já!